Meu pai ligou para mim dizendo que tinha descoberto algo que ia mudar minha vida. Fiquei esperando notícia de emprego, ou hereditário. Era sobre água. Água mesmo. Ele estava vendo um vídeo de um fazendeiro em Ohio e decidiu fazer um experimento. Colheu chuva, filtrou em casa com materiais de garagem. Testou os resultados. Laboratório certificado disse que tinha menos contaminantes do que a água da minha mãe paga todo mês. Ela gasta R$ 400 mensalmente com água filtrada. Meu pai gastou R$ 35 uma vez. Para sempre, aquilo me fez pensar. Se uma pessoa comum conseguiu fazer isso numa garagem num sábado à tarde, por que todo mundo não sabe? Por que está isso ensinando em escola? Por que você está bebendo algo que um agricultor em roupa de trabalho conseguiu purificar melhor? Isso levou para uma pesquisa que durou semanas. Encontrei panfletos de 1936, encontrei documentos de governo de 1974, encontrei padrões de água que hospitais usam, e quando juntei tudo, descobri que existe um método tão eficiente e tão barato que a razão de não usarmos é exatamente porque ninguém está ganhando dinheiro vendendo. Fui para o Rio em maio. Não foi turismo, fui para entender. A casa era uma fazenda tradicional, celeiro antigo, cerca de madeira nada de inusitado. O dono da propriedade era um senhor chamado Marcos. 60 e poucos anos. Viveu naquela casa a vida toda. Quando perguntei dele sobre água, ele simplesmente apontou para uma estrutura de madeira que parecia um móvel antigo de cozinha. Isso aqui filtra água desde 1978, ele disse. 1978, 47 anos. Eu olhei para dentro e vi areia. Carvão, mais areia. Nada que você não achasse num quintal. Marcos me ofereceu um copo. Não ofereceu. Simplesmente encheu e colocou na minha mão. A água era fria. Quando você toma, seu paladar detecta tudo que não está lá. Nenhum gosto estranho, nenhuma sensação química, nenhuma daquele amargor que água encanada às vezes tem. Marcos me levou para a cisterna nos fundos. Uma estrutura de pedra. Colhia a chuva do telhado. Passava por aquele filtro. Ficava ali. Ele mostrou registros, ou melhor, cadernos. Anotações sobre manutenção, a última manutenção. 1995. Isso mesmo, quase 30 anos, sem tocar em nada. Apenas água saindo, dia após dia, ano após ano. Perguntei quanto custou montar. Ele riu daquele jeito que fazendeiros riem. Meu avô montou. Não sei custo exato, mas ele tinha materiais em casa. Acho que foi uns $20 na época, talvez menos. Voltei para casa e comecei a entender a física. Porque funciona, o sistema tem 4 estágios e cada um remove uma coisa diferente. Primeiro estágio é areia grossa. Você coloca uns 10 centímetros. Trabalho é óbvio. Pega tudo grande. Folha que caiu. Inseto que se afogou. Sujeira visível. Você podia ver essas partículas se olhasse .com, Aten ou Antira, isso tudo. Segundo estágio é areia fina. Muito fina. 15 a 20 centímetros. Agora, pega tudo que seus olhos não veem. Partículas suspensas. Lodo. Coisas que fazem a água parecer turva, mesmo quando não tem nada grande lá. A água fica transparente. Muito clara. Mas aí vem o terceiro estágio, e é onde a maioria das pessoas não entende o porquê funciona tão bem. Carvão ativado. Você queima madeira em fogo controlado, sem muito oxigênio. Fica poroso. Microscópico mesmo, aquela estrutura porosa. Captura moléculas, cloro gruda, pesticida gruda, metais pesados grudam. Tudo gruda em nível atômico. Pesquisadores de universidades confirmaram isso em laboratório múltiplas vezes. Aquilo que os Eimesh fazem numa fogueira consegue o mesmo resultado. Quarto estágio é calcário. Uns poucos centímetros. Sustenta tudo acima
e estabiliza o pH. Água de chuva é ácida naturalmente. Calcário corrige isso. Simples assim, 4 camadas. Cada uma faz uma coisa específica. Juntas, fazem milagre. Enquanto pesquisava, encontrei referências históricas. Um documento de 1974, intitulado Saneamento de Água para Propriedades Rurais. Independentes descrevia método de filtração por gravidade em detalhe. Antes disso, em 1936, tinha um panfleto, Métodos de Purificação de Água para Famílias Rurais. Ambos descreviam o mesmo sistema Amish. Distribuíram gratuitamente centenas de milhares de cópias. Qualquer pessoa podia pegar. Qualquer pessoa podia fazer. Então fiz uma linha do tempo. Por que aqueles documentos importam? Porque em 1974, o governo americano aprovou a Lei de Água Potável Segura, regulamentação federal, inspeção, padrões. Tudo correto. Mas naquele mesmo período, outra coisa aconteceu. Empresas de filtração caseira começaram a crescer. Sistemas debaixo da pia, filtros de geladeira, garrafas com filtro, tudo começou a ganhar espaço. Mercado começou a se formar. Crescimento anual de 12%. Depois 15%, depois 20%. Por 1990, indústria de água engarrafada valia bilhões. Hoje vale 45. Não estou dizendo que foi planejado, não estou dizendo que alguém proibiu o método antigo. O que estou dizendo é que um método completamente gratuito desapareceu da conversa pública, justamente quando começaram a vender algo que resolveu o mesmo problema. É coincidência, talvez, mas é uma coincidência interessante. Decidi fazer o meu. Comecei em uma quinta-feira. Fui comprar materiais num sábado. Levei menos de 4 horas. Tudo o que você precisa. Um barril de 200 litros com certificação alimentar consegue usado por R$ 40 em loja de agrícola. Uma torneira simples R$ 3, areia grossa. Você acha numa pedreira ou loja de construção por R$ 15, areia fina mais R$ 15. Carbe, o atibado R$ 20 num sítio de jardinagem e calcário R$ 10. Total, R$ 103 se compra tudo novo e separado. Menos se combina compras ou pede emprestado. Você começa pelo fundo do barril. Faz um furo perto da base. Coloca a torneira. Teste para certificar que funciona. Agora, a construção de camadas. Calcário primeiro. Uns 8 centímetros espalhados uniformemente. Depois você coloca carvão. 15 centímetros depois areia fina. 20 centímetros. Finalmente, areia grossa. 10 centímetros no topo. Você podia, literalmente, ver as linhas de cada camada dentro do barril. Muito claro. Depois que montei, tive que testar o sistema. Coloquei a água da torneira, aquela que tem gosto de cloro no topo. Deixei filtrar. Levou tempo. Lento mesmo. Uns 4 litros a cada 20 minutos. Achei lento. Meu avô me explicou. Lento é bom. Rápido. Não filtra direito. Gravidade trabalhando bem é gravidade trabalhando devagar. Fez sentido. Quando a água começou a sair pelo fundo, a diferença era imediata. Não era só clara. Era transparente, bem diferente da que entrou. Meu avô me parou quando estava colhendo chuva do telhado para testar. Espera. Ele disse, você vai fazer isto errado. Explica ele. Quando chuva cai num telhado que ficou seco por dias, ela carrega tudo que se acumulou. Fezes de passarinho, poeira, folhas em decomposição, aquilo que o vento colocou lá, os primeiros 40 litros daquele telhado. Você não quer isso no seu sistema. É pura sujeira. A solução dele foi genial. Um cano vertical preso no condutor de água com uma torneira embaixo. Quando chove, a água enche aquele cano vertical primeiro. Só depois que aquilo está completamente repleto é que transborda para a cisterna de coleta. Quando termina de chover,
Você abre aquela torneira e despeja água suja no jardim. É fertilizante natural. Aquilo custa uns R$ 10 em cano. Pressão venosa central. Você nunca mais precisa consertar. Dura décadas. Faz mais diferença de qualidade que qualquer filtro de R$ 2.000 que você compra no shopping. Eu nunca tinha ouvido falar disso em lugar nenhum. Nenhum guia moderno de filtração menciona. Nenhuma empresa está vendendo. Mas é tão importante quanto o próprio filtro. O método funciona porque você está eliminando o pior antes de processar. Água que já vem mais limpa, o carvão consegue fazer milagre muito mais fácil. Meu irmão mora numa casa de 1972. Canos originais, galvanizados. Água da torneira tem gosto de ferro. Ele pensa que precisa refazer toda a hidráulica. Não precisa. Existe versão simples. 2 baldes de plástico. Um de 20 litros. Você fura o fundo e coloca a torneira ao conjunto. Custa uns R$ 13. Coloca outro balde em cima daquele primeiro, mas com furinhos no fundo do balde de cima. O balde de cima vira seu filtro. O de baixo vira seu reservatório. Você constrói as mesmas camadas em miniatura. Calcário 5 cm. Carvão 10 cm. Área fina 10 cm. Areia grossa 8 cm. Custa menos que R$ 40 montar. Você coloca na cozinha ou no porão. Pega a água da torneira e verte no balde de cima. Ela filtra através das camadas. Coleta no balde de baixo. Você tira pela torneira. Simples. Funcionou que nem máquina cara. Água que saía com gosto de metal, saiu pura. Testei em 3 lugares diferentes. Mesma coisa. O carvão dura uns 6 meses para uma família. Trocar custa R$ 3. Ninguém está ganhando dinheiro com isso. Mas funciona melhor que produtos que custam 20 vezes mais. Meu irmão começou a usar e parou de comprar água engarrafada semanas depois. Aquele documento de 1974 tinha uma seção que não achei em lugar nenhum mais. Uma técnica chamada acabamento solar soa místico. Não é. É física pura. Pegue sua água filtrada. Aquela que já passou pelas 4 camadas. Coloque em garrafas de vidro. Transparente tem que ser vidro, não plástico. Encha completamente até o topo. Nenhum ar, tampe bem. Deite a garrafa de lado num pedaço de metal ondulado, tipo telha de zinco, num lugar com sol direto. Deixe por 6 a 8 horas de sol forte. O que acontece? Radiação UV penetra o vidro e a água. Destrói micro-organismos em nível molecular. O metal refletivo duplica a exposição UV na parte inferior. Resultado: água estéril em nível hospitalar, sem eletricidade, sem equipamento, sem nada além de vidro e sol. A Organização Mundial de Saúde estudou isso em 2005. Confirmaram que funciona. Chamam de SUDI e se recomendam para países inteiros. O que ninguém menciona. Agricultores estavam fazendo desde 1800 na Pensilvânia. 200 anos antes, alguns já testaram. Pegaram água filtrada, deixaram ao sol, testaram em laboratório independente depois. Resultados: esterilidade de laboratório melhor que água que sai de muitas clínicas. Tudo que você precisa: uma garrafa, vidro transparente e luz solar que cai grátis do céu. Você chegou até aqui. Significa, você vai fazer uma de 3 coisas. Ou ignora e continua como está. Ou tenta e vê que funciona. Ou tenta, vê que funciona e passa para frente. Eu construí meu filtro em maio. Estamos em dezembro. Uso todo dia. Água de chuva colhida do telhado. Filtrada. Testada. Melhor que qualquer coisa que comprava. Custa praticamente nada de manutenção. Meu filho bebe e pensa que é normal. Para ele é. Ele não sabe a diferença. Porque desde que começou a filtrar, é tudo que bebe. Quando vai em casa de amigos e toma água da torneira normal, ele reclama. Diz que sabe aquele
é o momento que você percebe que funcionou. Aquele é o momento que você entende que tem que contar para mais gente. Porque se funciona para você, funciona para sua mãe. Funciona para o seu pai. Funciona para o seu colega de trabalho que gasta R$ 300 com água filtrada todo mês. Seboc, Tiber, tempo este fim de semana, construa seu. Se construir, manda para mim resultado. Se não construir, mas compartilha. Isso com alguém que vai, também funciona, porque essa informação precisa voltar, precisa ser comum de novo, precisa ser algo que a avó ensina pro neto, que vizinho mostra pro vizinho, que pai leva filho pro garagem e faz junto. Não porque alguém está vendendo, mas porque funciona